Olá! Então, dando continuidade ao nosso assunto de comparação, né? Comparar números reais, vamos agora ver a melhor maneira, né, que nós podemos usar para fazer comparações com números decimais, né? Ou seja, números que têm vírgula. Então, vamos aqui ver alguns exemplos. Tá vendo? Nós temos esses dois exemplos aqui. Para a gente comparar os números decimais, basta nós olharmos bem para os números que estão antes da vírgula, né? Ou seja, o 2 o 2 aqui nesse caso, né? Os números que estão nessa parte aqui, à esquerda da vírgula, e ver qual é o maior. Aqui os dois são iguais, né? Então, vamos ter que fazer essa comparação agora, olhando para os números que estão à direita da vírgula. Então, 1 e 1. Então, ainda está empatado. Agora, 3 e 4. Quem é maior? 4, né? Então, 2,14 é maior do que 2,13. Ou seja, 2,13 é menor do que 2,14. Então, basta realmente a gente comparar a parte inteira do número, ou seja, quem está à esquerda da vírgula, e depois, se essa parte for igual, vai ter que comparar a parte decimal do número, ou seja, quem está à direita da vírgula. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, 0, né, 734 e 724. Ó, como tem 0 e 0 na parte inteira, vamos olhar então para a parte decimal. 7, 7, 3, 2. Então, como aqui é 3 e aqui é 2, e 3 é maior que 2, então o maior número aqui, no caso, é 0,734. Tudo bem, gente? Fiquem atentos porque tem questões que podem confundir a gente em relação a esses números decimais, né? Podem colocar muitos números decimais, então é só você ir comparando um por um, não é isso? Da esquerda para a direita, e quando você vê que algum for maior, então você já sabe que o número que tem esse número maior é o número maior. Então agora vamos ver também como é que nós fazemos para comparar, né, raízes, né, que é um pouco mais complicado. Mas, por exemplo, a questão principal das raízes é a gente ver se a raiz tem o mesmo índice. Ou seja, por exemplo, esse exemplo aqui, tá vendo? Nesses exemplos aqui, tanto nesse quanto nesse, todas as raízes têm índice 2. Então fica muito mais fácil de fazer a comparação. Por exemplo, raiz de 7 e raiz de 3, tá vendo? Como a raiz tem o mesmo índice, ou seja, aqui é 2 e aqui é 2, a gente só precisa olhar para quem está dentro da raiz. Então, o 7 não é maior que 3? 7 é maior que 3, né? Então, a raiz de 7 também vai ser maior que a raiz de 3. Raiz de 7 maior que a raiz de 3. Agora aqui, o 14 não é menor do que 33? O 14 é menor do que 33. Então, a raiz de 14 também vai ser menor do que 33. Lembrando então que a gente só pode fazer essa comparação das raízes aqui desse modo, né? Ou seja, esquecendo as raízes e só vendo os números, o número que está dentro, né? Quando os índices forem iguais, né? Como aqui acontece isso, é 2, 2, é 2, 2, temos as mesmas raízes, tanto nessa questão quanto nessa questão, então nós podemos realmente fazer isso. Agora vamos ver algumas propriedades de desigualdades e de igualdades entre números reais. Esse assunto aqui é bastante importante, principalmente quando a gente for tratar de equações, que é um assunto que vamos ver daqui a pouco. Então, por exemplo, propriedades, né, das desigualdades ou igualdades. Igualdade, o nome já diz, tem o sinal de igual. Agora, desigualdade, né, vai ser esses sinais aqui, né? Ou maior ou menor. Então, por exemplo, uma primeira desigualdade que a gente pode ver aqui é essa. A menor que B, onde A e B são números reais. A e B são números reais. Então, se o A é menor que B, né, o que nós podemos concluir disso aqui? Se nós passarmos o B para o outro lado, ele vai ficar negativo, né? Então vamos ter o quê? Vamos ter que A menos B é menor que zero. Tá vendo? A menor que B. Quando eu passo B para o outro lado, aqui não fica ninguém, fica zero. Então, vamos ter A menos B, porque o B trocou de sinal. Tudo bem? Uma segunda propriedade aqui, né, é quando temos a desigualdade do maior, tá vendo? A maior que B. É o mesmo esquema da primeira. Se o A é maior que B, quando eu passo B
para o outro lado, ele vai ficar negativo e aqui vai ficar zero. Então, se A é maior que B, então A menos B é maior do que zero. Tudo bem? É somente passar o B para o outro lado. A mesma coisa com essa última aqui, ó, com uma igualdade agora. Se A é igual a B, então quando eu passo B para o outro lado, A menos B, então isso vai ser maior que zero. Tá bom, gente? Então isso aqui é um pouco importante para a gente ficar ligado em relação aos números reais, em relação a questões que possa cobrar alguma coisa voltado com essa ideia aqui. Aqui eu botei com AB, né? AB são números quaisquer. Mas, por exemplo, isso a gente pode perceber com números de verdade. Por exemplo, 7 é menor do que 2. 7 é menor do que 10, por exemplo. 7 menor do que 10. Então, quando eu passo o 10 para o outro lado, vai ficar 7 menos 10, que é menos 3. Ou seja, menos 3 é menor do que 0. Então, só não se confundir. Se você tiver dúvida, é só você colocar aqui valores para ver se realmente faz sentido, tá? Vai jogando valores. Aqui você pode colocar 5 é maior do que 1. Então, aqui vai ficar 4 é maior do que 0. Realmente é maior do que 0, entendeu? Sempre que tiver questão assim com A e B, com letras, e pedindo propriedades de maior, menor, igual, é só você jogar valores para ficar testando. A parte principal, então, da propriedade vai vir agora, né? Temos aqui, então, uma primeira propriedade, né? Esse mais ou menos são somas. Ó, se nós somarmos, né? Se nós somarmos ou diminuímos nos dois lados da igualdade ou da desigualdade, o sinal não muda, né? Não muda o sinal. Por exemplo, ó, eu tenho aqui só um exemplo aqui com letras. Ó, x maior que y. Se eu somar um A, uma outra letra A, isso aqui vai ficar como? X mais A maior do que y mais A. Eu somei o A dos dois lados da equação. Ou seja, x mais A é maior do que y mais A. Ou seja, o sinal não muda. O maior continua maior. Vamos ver com um exemplo, que é mais fácil, né? Então, um exemplo, como eu falei para vocês. Vamos jogar números, ó. 11 é menor do que 20, né? 11 é menor do que 20. Beleza. Agora eu vou fazer o que ele fala aqui, ó. Somar ou diminuir. Vou, por exemplo, diminuir. Se eu diminuir menos 5, gente, como isso aqui é uma desigualdade, e quando eu faço essa diminuição de menos 5, eu tenho que diminuir menos 5 dos dois lados da inequação, né? Porque isso aqui não é uma equação. É uma inequação porque é uma desigualdade. Então, 11 menos 5 dá 6. E 20 menos 5 dá 15. Então, repara que o sinal continua. Ó. 11 é menor do que 20. E também o 6 é menor do que 15. Então, quando eu somo ou diminuo, né, numa desigualdade ou numa igualdade, né, algum número dos dois lados, o sinal não muda, o sinal permanece o mesmo. Agora, e se eu for multiplicar ou dividir? Então, por exemplo, a segunda propriedade é muito importante também. Se eu dividir ou multiplicar por número positivo, ou seja, eu tenho que multiplicar ou dividir por número positivo nos dois lados da equação, né, também não muda o sinal. Não muda o sinal se eu multiplicar ou dividir por números positivos dos dois lados da equação ou inequação. Uma inequação é quando, ao invés de ter igual, tem o maior ou tem o menor. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, nós sabemos que o 3 é menor do que 5, né? 3 é menor do que 5. Vamos começar já com exemplos, com números, que é mais fácil. 3 menor que 5. Então, se eu, por exemplo, for multiplicar por alguém positivo, se eu multiplicar por 4, nos dois lados, vai ficar como? 12, né? 12 é menor do que 20. Então, repara que o sinal não mudou. Ó, 3 é menor que 5 e 12 é menor que 20. O menor continua menor, entendeu? Agora aqui, por exemplo, o 6 é maior do que 2, né? 6 é maior do que 2. Aqui eu fiz com menor, aqui eu vou colocar com maior. 6 é maior do que 2, né? Se eu dividir agora, né? Dividir por 2 dos dois lados dessa inequação, vai ficar como? Ó, 3, né? 3 ainda é maior do que 1, né? Isso, ó. O maior não mudou. 6 maior que 2, dividir por 2, 3. Dividir por 2, 1. Então, o 3 é maior do que 1. Então, repara que o sinal de maior não muda. Ou seja, se nós multiplicarmos ou dividirmos por número positivo, não muda. E a primeira propriedade, se nós somarmos ou diminuirmos, né, também não muda o sinal, né? Não muda o sinal. Então, qual é o caso que muda o sinal? Vamos ver agora. Então, gente, se nós dividirmos a terceira propriedade,
se nós dividirmos ou multiplicarmos por números negativos, ou seja, não mais positivo, como estava no primeiro caso, ó, positivo, positivo. Se eu multiplicar ou dividir por alguém negativo nos dois lados, então o sinal muda. Então o sinal vai mudar, com certeza. Mas como assim, professor? O sinal muda? Não entendi. Então vamos ver agora, né? Vamos ver como é que é essa mudança de sinal. Então, por exemplo, ó, nós temos, por exemplo, que 12 é maior que 7, né? 12 é maior do que 7, isso é verdade. Então eu vou, por exemplo, multiplicar por alguém negativo, ó. Vou multiplicar por menos 1. Se eu fizer isso, vai ficar como, né? Vai ficar menos 12 e menos 7. Gente, e menos 12 não é mais maior do que menos 7. Menos 12 é menor do que menos 7. Ou seja, repararam? O sinal trocou. Então, essa mudança de sinal significa mudar o lado. Se está maior, vai ficar menor, né? E, consequentemente, se for menor, vai ficar maior. Então, ó, 12 maior que 7. Se eu multiplicar por menos 1, menos 12 e menos 7. Agora, vamos ver o sinal. Menos 12, gente, menos 12 é menor do que menos 7, né? Então, repara que quando você multiplica ou divide por número negativo, realmente o sinal troca, né? Essa mudança de sinal significa a troca do sinal. De um lado, ele vai para o outro lado. Aqui, um outro exemplo. Ó. A gente sabe, por exemplo, que o 6 é menor que 9, né? 6 é menor que 9. Então, se nós, né, dividirmos, né, por menos 3, ó, vou dividir por menos 3 dos dois lados. Vai ficar como? Menos 2 e menos 3. A gente sabe que o... Vamos comparar agora esses números. Ó. A gente sabe que o menos 2 é maior do que menos 3. Tá vendo? Então, ó, o sinal trocou, tá vendo? De menor virou maior. Então, gente, essas regras aqui, elas só valem para esses sinais de maior e de menor, tá vendo? O que acontece? Quando eu somo ou diminuo dos dois lados, o sinal não muda, o sinal permanece na mesma direção, né? Se é maior, fica maior, se é menor, fica menor. Se nós multiplicamos ou dividimos por alguém positivo, o sinal também não muda, né? Ó, se é menor, fica menor, se é maior, fica maior. Agora, se nós multiplicamos ou dividimos por alguém negativo, o sinal muda. Ou seja, de maior ele vira menor e de menor ele vira maior. Então, a gente nem precisa pensar assim. Quando você vai multiplicar por uma coisa negativa e tem um sinal de maior ou de menor, você não esquece de inverter ele na linha de baixo, tá bom? Então, isso aqui só vale para sinal maior e menor, tá? Se for igual, por exemplo, igual, né? Uma coisa igual a outra, não muda nunca, né? Não muda nunca. Aqui nós não botamos o sinal de igual porque, né, nesses exemplos não tem como, né? Porque todos os números que nós usamos são diferentes, né? 11 não é igual a 20, 6 não é igual a 2. Então, é bom saber essas regrinhas, principalmente a última, né, que é muito importante. Quando nós formos ver equações, né, equações onde, na verdade, não é igual o sinal. É maior, né, ou menor, né? Então, quando nós multiplicamos por alguém negativo, o sinal tem que trocar. Tá bom, gente? Então, fiquem ligados nisso aqui. Tudo de bom, grande abraço e bons estudos.